1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Aleluia! Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém? Pai, a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. A tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. Ela por si própria já prega sozinha. Não precisa de mais nada, Pai. Mas, Senhor, nos usa como instrumento, Pai. Instrumento para falar aos corações dos teus filhos, teus servos, Pai. E trazer, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor tem para todos nós. Amém. O apóstolo Paulo, ele vem numa sequência de um texto, de uma mensagem que ele escreve nestas cartas. O interessante de nós percebermos os detalhes no Evangelho é que Paulo, no livro de Corinto, ele menciona que já havia escrito uma carta para a igreja de Corinto. O interessante é nós entendermos esses pequenos detalhes, nos faz sair fora daquela caixinha que eu geralmente costumo dizer. A gente tem que sair fora da caixinha um pouco para pensar um pouco mais largo. Se existia uma carta antes dessa, a história diz que ela não foi recuperada, ela não tem, ninguém tem os escritos dela, mas ela está testificada aqui. E Paulo diz como também já vos tinha escrito. Existem situações que não foram relatadas na Bíblia. Existem trechos que não foram escritos na Bíblia, porém, eles existem. Muitas das vezes nós vemos os pregadores dizendo que esta é a primeira vez que é mencionada a palavra dízimo na Bíblia. Foi quando Abraão encontra com Melquisedeque, e quando há aquele encontro, Abraão entrega o dízimo de todos os despojos para ele. E aquilo é tão natural, tanto para quem recebe, quanto para quem dá. Não ficou escrito aonde isso começou, mas nós percebemos, ao olhar pela situação, pela cena, que aquilo já estava acontecendo. Como exemplo que nós vemos nesta carta de 1 Coríntios, onde o próprio Paulo descreve, olha, eu já vos tinha escrito anteriormente. Mas essa carta nós não temos. Ela não está no cânon fechado, sagrado. E se ela não está, Deus também aprove que ela não estivesse. Mas ela aconteceu. Quando nós observamos a palavra do Senhor, ela pode ser às vezes loucura, mas para nós que somos cristãos, ela é poder de Deus. Paulo pega uma igreja difícil, uma igreja problemática, desde a altura de Paulo, e nós já estamos ministrando isso desde a semana passada, que é para corrigir a igreja. E eu, na semana passada, disse, gostava eu que todos os obreiros pudessem ouvir essa mensagem. Iria evitar muitos problemas, tanto para eles, quanto para a igreja do Senhor. Paulo trata situações difíceis, Paulo trata situações que estavam ali acontecendo, contendas, divisões. Nós ministramos semana passada o versículo 10, onde Paulo diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. O que acontece é que um fala uma coisa, outro fala outra, outro quer outra, outro diz outra, e outro ainda vem opinar, por que não fizeram desta forma? Por mais que nós consultemos a todo mundo, nós nunca conseguimos agradar a todos. Por mais que nós tentemos trazer aquela situação, olha, o que você acha disso? Ah, eu quero essa parede dessa igreja, como já aconteceu com o nosso amigo pastor Paulo, eu quero a parede dessa igreja de uma cor. Foi feita uma reunião, decidido a cor daquilo, compraram aquela cor e depois vieram opinar, mas não gostei dessa cor. Às vezes não dá para todo mundo falar a mesma coisa.
Às vezes não dá para todo mundo querer a mesma coisa. Mas Paulo estava chamando a atenção dele para as coisas que são concernentes a Cristo. Nós temos que ser unanimemente alinhados, falando a mesma coisa. Paulo também diz o seguinte, que havia divisões na igreja. Paulo disse que nós temos que ser inteiramente unidos. Não porque nós temos preferência por pregador A, pregador B, pregador C, como Paulo dizia. Aonde ele diz no versículo 12, uns diz que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Mas Paulo começa a trazer um alinhamento ao corpo de Cristo. Olha, por acaso Apolo morreu por vocês? Por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Cefas morreu por vocês? Por acaso Cristo está dividido? Paulo começa a trazer um alinhamento de uma certeza de algo primordial no corpo de Cristo. Falemos a mesma coisa. Se a Bíblia nos diz assim, não precisamos olhar para outra coisa. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus parece aos nossos olhos loucura. Parece aos nossos olhos uma coisa assim estranha. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos várias situações que vão contra a razão, a lógica, que vão contra aquelas coisas que nós gostaríamos que fosse assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós pensamos assim, mas que Deus é esse? Um Deus que, apesar de todas as coisas, amou-nos mais do que nós amamos a Ele. Estes dias, eu lia o título de um debate de um pastor conhecido, onde dizia o seguinte, se Deus amou o mundo inteiro e deu seu Filho para que morresse no mundo inteiro, por que nem todos são salvos? Qual pai daria o seu filho para morrer por alguém, se não fosse esse amor tremendo que ele tem por nós? E quando Paulo fala, Paulo nos traz a razão. Olha, olhemos todos, falemos todos a mesma coisa. Paulo estava trazendo a igreja do Senhor para olhar para Cristo, para a mensagem de Cristo, não para o pregador. Não olhem para mim, olhem para a palavra de Deus. É ela quem vai nos trazer muita alegria, muita força. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, como eu disse, gostava que todos estivessem aqui para poder ouvir. Mas deixa eu explicar algo para você entender. Não é só a palavra de Deus que nos dá um alinhamento das coisas. O alinhamento é a palavra. E muitas das vezes nós temos que ser exortados, corrigidos, para nós voltarmos no plumo, na linha. E Paulo pega a igreja de Corinto, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é só problema na igreja. Mas Deus também tem misericórdia tremenda de nós e usa dos profetas para nos ajudar a entender o caminho que a gente deve voltar. Olha que interessante, a palavra de Deus diz em Provérbios 29. Provérbios 29 começa a falar de vários temas, do insensato, do governo, do pobre. Fala sobre, no versículo 15, Provérbios 29, 15, fala a vara e a disciplina dão sabedoria. Olha que interessante. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo venha envergonhar a sua mãe. Eu me recordo que nós éramos criança e minha mãe sempre nos trouxe muito ali rígido. E quando ela nos levava na casa das patroas dela, onde ela limpava as casas,
onde ela era empregada doméstica, onde ela ia fazer os seus cleaners ali, ela dizia para mim assim, olha, você vai, senta e fica quieto. Não quero ver bagunça, não quero ver brincadeira, não saia do lugar. Eu me recordo que até para pegar a manteiga, quando as patroas ofereciam pão, para passar uma manteiga, uma bolacha, para passar alguma coisa assim, eu me recordo que eu olhava para minha mãe e minha mãe dava um sinal com a cabeça, que eu podia pegar. Sabe por quê? A vara é a disciplina. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, vem a vergonha à sua mãe. Olha que interessante. A palavra de Deus parece loucura. Vai falar isso aqui no Reino Unido. Vai dizer aqui no Reino Unido que a vara e a disciplina vão fazer com que a criança não venha envergonhar sua mãe. Vai dizer aqui que a gente vai levantar um chinelo para dar uma chineladinha ali. Não é? A Bíblia diz, se precisar bater, bata. Não mate. A Bíblia fala, não mate. Mas se precisar corrigir, corrige. A Bíblia também fala, nesse versículo que eu acho muito interessante, no 17, corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Porque aquele filho sem correção, ele corre de um lado para o outro. Ele faz o que quer, mas vai falar isso para as mulheres, para as mães modernas de hoje. Imagine, eu bater no meu filho, na minha filha? Não. Eu corrigi meu filho, minha filha? Não. Passa vergonha. Além de passar vergonha, não tem descanso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, parece loucura, mas é verdade. E até hoje Deus nos trata com disciplina. Até hoje Deus nos trata com disciplina. Vamos ver o que diz as cartas de... Nós já voltamos para 1 Coríntios, amém? Mas vamos ver o que diz Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É disciplina para que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Quando a gente olha para essas coisas, nesse estudo que eu estou fazendo, parece interessante. Nossa, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Parece loucura de Deus. Mas Deus vai vir lá de cima com uma cinta e vai açoitar-nos ali com um chicote? Não. Ele cria situações por causa da nossa desobediência. E desde a semana passada, volto a lembrar, Deus me colocou, ajusta a igreja. E prestando atenção, anotando, porque vai evitar muita coisa. A palavra de Deus sendo loucura para os que se perdem. E você não é um perdido. Você é um escolhido, você é um filho, você é uma filha. Olha para a palavra como algo que te alimenta, algo que lhe sustenta, algo que lhe traz força, algo que te renova, algo que te põe na direção que o Senhor quer. Porque para todos nós, Deus tem uma direção. Deus começa dizendo ali, através da boca de Paulo, que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aí Deus começa usando Paulo com poder, intrepidez, e começa dizendo, olha, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha a reitória de Paulo, olha a maneira que Paulo utiliza. Paulo utiliza umas dinâmicas de expressão para chamar a nossa atenção. Olha o que ele diz. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde? Onde está o inquiridor deste século? Inquiridor é aquele disputador.
deste século? Onde está, porventura? Aí Deus usa a boca de Paulo e diz o seguinte, olha, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Parece que a sabedoria do mundo já não é tão sábia assim. Por isso é que os médicos não sabem explicar, por mais que eles tentem, as coisas que acontecem sobrenaturais. Quando eles já deram uma sentença, não, isso aqui é a morte. A sentença para essa questão é a morte. Presta bem atenção. Os homens ali, no seu estudo, seja em Harvard, seja em Oxford, em Cambridge, não interessa. A loucura de Deus transforma as coisas sábias do homem. Aliás, a sabedoria de Deus transforma as coisas do homem em loucura. Por mais estudos que o médico, que o cientista esteja, quando vem a mão do Senhor, eles têm que reconhecer, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Eu já vi N pessoas que nós, a Igreja de Cristo, estamos a orar, estamos a pedir a Deus. E os médicos chegaram e deram uma sentença, desse final de semana não passa. Desse final de semana não passa. Isso aconteceu há poucos dias atrás aí. O esposo me liga e diz o seguinte, pastor, a definição que os médicos deram foi o seguinte, foi um milagre. A definição que os médicos dizem foi um milagre. A loucura agora passou do lado inverso. Todo o estudo, toda a sabedoria passou do lado inverso. E Paulo continua ali dizendo que Deus não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E ele começa revelando coisas incríveis, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Não adianta tentar conhecer Deus através da teologia. Não adianta tentar conhecer Deus através do curso bíblico. Não adianta fazer hebraico para conhecer a Deus. Não adianta estudar aramaico para tentar conhecer a Deus. Eu tentei. Comprava Bíblias e Bíblias e achava que as traduções e aqueles Bíblias que têm os estudos, comprava comentários bíblicos. Aí eu ficava baseado em pensamentos humanos. E sabe por quê? Uma das coisas que me motivou muito a entender o chamado apostólico é para corrigir essas coisas. Quando Paulo escreve isso, não tinha Calvino, não tinha Armínio, não tinha Wesley, não tinha John Knox, não tinha ninguém. Paulo estava dizendo a mesma coisa. Acaso Calvino morreu por vocês? Acaso John Knox morreu por vocês? Acaso Jacó Armínio morreu por vocês? Não. Acaso John Wesley morreu por vocês? Por mais que nós tentamos estudar a Deus, não adianta. A sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu. E ele diz que ele revela a sabedoria dele aos pequenininhos, como eu e você. Estamos sedentos somente pela palavra. Mas é porque a palavra de Deus ela já completa. Às vezes a gente quer andar pela visão de algum teólogo. Às vezes a gente quer andar pela visão de alguma doutrina, de algum pensamento de alguém. Mas quando nós mergulhamos na palavra, a loucura de Deus transforma-nos aquela palavra em sabedoria para a nossa vida. Ali Paulo começa dizendo que o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo ele é tão atrevido assim a dizer que a pregação é loucura. Paulo ele tem esse atrevimento de colocar essa palavra dizendo, olha, a pregação é loucura, a loucura da pregação.
A pregação é para loucos, loucos por Jesus. Loucos por um Pai que não desiste de nós. Este sábado passado agora, nós ministramos em Peterborough sobre o filho pródigo. Na história do filho pródigo, nós vemos toda a ação em 3 ângulos. O ângulo do filho, que pede tudo ao pai. O ângulo do pai, que não questiona o filho e dá a herança dele, o que naquela época era uma afronta. O ângulo do filho, gastando tudo. O ângulo do pai, esperando o filho voltar. O ângulo do irmão que estava mais velho, cobrando o pai que aquele teu filho, ele não fala o teu irmão, o irmão. Ele não fala, pai, o fulano de tal, não. Ele fala, o teu filho gastou tudo. Mas as atitudes daquele pai eram uma atitude de quem tem graça. Se fosse o meu pai e minha mãe, logo já vinham, você foi responsável. Se fossem os nossos pais, eles iam dizer logo, olha, você gastou tudo que tinha da herança, o que você fez com o dinheiro? Muitas das vezes a gente chega em casa, depois de uma situação que a gente teve frustrante, ou do trabalho, ou da escola, ou do dia a dia, e a coisa que a gente recebe é mais uma pedrada. Já logo vem uma pedrada. Plá! Eu costumo dizer o seguinte, ainda que o galo cante 3 vezes, a pessoa já te lançou 3 pedras. Às vezes, nós sentimos falta desse pai, que com toda a razão do pai do filho pródigo, poderia ter cobrado ele alguma coisa. Mas em nenhum momento nós vemos nenhuma atitude, a não ser a graça. A graça é loucura para os homens. A graça, ela é loucura para aqueles que não a conhecem. A graça de Deus é amar aqueles que não nos amam. É dar àqueles que nós nunca recebemos. É saudar com a santa paz do Senhor Jesus aquele que nunca nos sauda. É estender a mão àquele que recusou estender a mão para nós um dia. É convidar para almoçar aquele que nunca nos convidou nem para tomar um café. A graça de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. A graça de Deus é amar um Deus que nós nunca vimos, mas sabemos que Ele existe. Mas temos a certeza que Ele está lá. A graça de Deus é para aqueles que creem na loucura da sua pregação. A graça de Deus é aquela que nos encontra mediante aquela situação toda conturbada. E eu já vivi isso na minha vida. Situações em que parecia que agora vai para frente, e a gente fazia as contas, tal, eu e minha esposa, e a gente falava, não, nós vamos conseguir isso, e quando via, nada acontecia. E eram épocas que a gente estava ganhando bem. Loucura de Deus é só um trabalhar, como já aconteceu comigo. Fiquei desempregado, só minha esposa trabalhando. E não faltar nada em casa. Parece que havia fartura mais do que quando os 2 trabalhavam. Loucura de Deus é quando nós, mesmo naquela situação difícil, ela fazia 8 horas, eu fazia 4 horas de trabalho. E estava melhor do que quando eu fazia 8 e ela fazia 8. Nós tínhamos mais condições. Trocamos o carro, melhoramos os computadores, trocamos os celulares, os telemóveis em Portugal. Fomos para o Brasil. Loucura de Deus é essa. Que parece que quanto mais a gente busca, mais a gente gasta. E a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Loucura de Deus é ouvir de Deus o seguinte: e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente corria de um lado, corria do outro, deixava muitas das vezes de estar ali buscando a presença do Senhor ou de cultuando a Deus. E falava, não, esse mês vai ser bom, esse mês nós vamos juntar tanto. Não juntava nada. Levou 5 anos para a gente entender isso. Consegue contar aqui no meu dedinho? Ó? 5. Quando a gente abriu o coração, falou, não, vamos priorizar as coisas do reino de Deus. Precisamos trabalhar? Sim. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Ali o Senhor começou a escancarar as portas. Plá! Em menos de 30 dias a gente estava no Brasil. Pá! Batendo lá. Vai explicar isso. É as loucuras de Deus. Quer saber mais? Deus está lidando com uma igreja problemática. Todas são. Não tem igreja santa. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, ela está no céu. Porque se estivesse na terra, nós entrássemos, nós acabávamos com ela. A igreja perfeita é para aqueles que passaram por todas essas adversidades que nós estamos passando. Pelo fogo, espremidos, caluniados, perseguidos, xingados, humilhados. E sabe como é que eu policio, doutrino o coração da minha esposa? Com aquilo que eu aprendi. Nós somos representantes. A palavra de Deus diz que nós somos ministros. E quem é ministro representa um reino. E os ministros que saem da sua terra e vão para outro local, eles estão representando o reino. Quando o presidente de cada um dos nossos países sai do seu país, do nosso país, e vai para outro local, ele não está ali em nome dele, ele está ali em nome de uma nação. E nós andamos em nome da nação. E nós fazemos em nome da nação. E se nós somos perseguidos, caluniados, maldizentes, nós fazemos tudo isso em nome da nação. E sabe como é que nós conseguimos controlar as nossas emoções? Porque isso dói, machuca, fere. É nós relembrarmos e sabermos que nós representamos essa nação. Quando eu relembro a minha esposa disso, de algo que acontece comigo ou acontece com ela, é que a pessoa não persegue a mim, mas a quem nós representamos. O próprio Jesus disse o seguinte: aquele que não der ouvido a vós, não dá ouvido a mim. E aquele que nega ouvir a mim, nega quem me enviou também. Saiba você que você pode pregar a palavra do Senhor. Essa loucura da pregação, como Paulo ousa dizer. Essa loucura da pregação, como Paulo ousa dizer. Muitos podem rejeitar esta loucura da pregação. Muitos podem dizer não a ela. Mas você fez o que era certo. Você pregou a palavra de Deus. Se vão vir contra você, vão vir falando mal de você, não se preocupe. Estão falando mal de quem você representa. A sua briga não é mais com aquela pessoa. A sua luta não é mais com aquela pessoa. E nós vemos na vida de Paulo, na história de Paulo, em 1 Timóteo, ou 2, não me recordo bem, quando Paulo está ensinando a Timóteo: olha, Timóteo, você vai ter problema aqui também, viu? Pode ser que não seja igual da igreja de Corinto, mas você vai ter problema também. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, olha o seguinte, toma cuidado, Timóteo. Porque um personagem com o nome Alexandre, o latoeiro, mexia com lata, mexia com latão, fez-me muitos males. Mas o Senhor dê a paga que ele merece. Às vezes a gente tem a oportunidade de revidar, de dar o troco, de fazer o mal que a pessoa fez para nós. Mas na loucura de Deus, não é assim. Para nós encerrarmos aqui, deixa eu falar para vocês o que é a loucura de Deus. A Bíblia diz que
Se porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Se perguntarem algo para você, não minta, conta. Se você não quiser falar, não quero falar. Mas é sim ou é não? A Bíblia não tem meio termo. É aquilo. A Bíblia fala que Jesus disse o seguinte: olha, vocês ouviram que era olho por olho, dente por dente. Mas ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face do lado direito, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar a túnica, larga também a capa. Olha que loucura de Deus, gente. Isso não é loucura? Já pensou? Você está ali, alguém vem lutar com você porque quer o seu iPhone. Deixa eu pegar o iPhone e dá o iPad também. Quem faria isso? Alguém vem pleitear com você o seu carro. Dá aqui a chave do seu carro. Leva da casa também. Como é que pode uma coisa dessa? A qualquer que te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. A qualquer que te obrigar, não é alguém convidar você, vamos dar um passeio. Alguém que chegar para você, olha, você vai comigo, não, vou te obrigar a ir, aponta uma arma na cabeça, seja lá o que for. Ah, você quer que eu ande 1 milha com você? Quero. Então eu vou 2. A loucura de Deus é amar ao próximo de uma tal forma. Jesus disse o seguinte: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Até o primeiro está certo. Amarás o teu próximo? Opa! É o que a Bíblia diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem consegue? Quem consegue olhar para a situação daquela pessoa que pegou o seu nome, estampou na internet, ou espalhou para todo mundo, ou pegou como um travesseiro de pena e soltou assim numa montanha, num prédio alto, aquelas penas, e cada nome naquela pena tinha uma palavra relacionada a você, uma palavra que vai denegrir a sua imagem, uma palavra que vai colocar você em maus lençóis, que vai denegrir aquilo que você é, o seu caráter, a sua pessoa. Jesus, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Há sempre um código, uma chave, uma palavra rema de vida. Há sempre um código, uma chave, um poder de Deus por trás disso. Sabe por que Jesus diz isso em Mateus 5,44? Porque ele disse o seguinte: para que estas pessoas venham a ser filhos do vosso Pai. Para que estas pessoas venham se render aos pés do nosso Pai. Esse Pai cheio de graça, cheio de amor. Problemas em igreja temos muito. A igreja de Corinto tinha, além de haver dissensões, como diz Paulo, uns querendo isso, uns querendo aquilo, uns era desta forma, e Paulo, rogo-vos, pois, que faleis a mesma coisa. Paulo também teve de enfrentar ali conversas, contendas. Paulo teve que enfrentar ali situações difíceis nessa igreja. Nós vamos falar mais para frente. Mas para nós compreendermos o que Paulo quer passar, nós temos que entender que as coisas de Deus vão contra a nossa lógica. Eu muitas das vezes me perguntava, mas por que eu tenho que amar quem me persegue?
A pessoa está me fazendo mal. A pessoa está me lançando pedra, está falando de mim. Isso acontece comigo e com você. Até que a palavra rema, no próprio versículo diz ali, em Mateus 5,44, lá no final, para que sejais filhos do vosso Pai. É para que aquelas pessoas que nos perseguem, através da nossa oração, venham mover, venham tirar de cima deles aquele peso do espírito maligno, e eles venham cair em si, que eles precisam se render aos pés de um Deus Todo-Poderoso, que eles precisam abrir o coração para que o Senhor adentre no coração, nos corações. As pessoas precisam entender que esse Pai cheio de graça quer também os filhos cheios da graça. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: ó, mestre, ajuda-nos aqui, mestre, com uma situação, está muito difícil decidir isso. E perguntam para Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Quantas vezes nós devemos de liberar o perdão para o nosso irmão? 7 vezes? Eles logo pensaram no número 7, porque o número 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. O 7 é o número da perfeição. E Jesus disse: não, mas 70 vezes 7. E num dos evangelhos ainda disse, se não me engano, em Lucas, fala que é 70 vezes 7 no dia. Já pensou? 490 vezes. Porque se fosse só 490 vezes, um casal já tinha se separado em menos de 1 ano, acredito eu, 2 anos, 3 anos. Porque nos primeiros anos é tanta briga, tanta discussão, tanto problema que tem dentro de um casamento até se ajustar bem. Esse número já tinha extrapolado há muito tempo e dava direito à separação, porque não podia perdoar mais. Mas Jesus é tão sábio. O nosso Pai é tão sábio que ele põe uma renovação. Esse número, ele renova cada dia. Se alguém te ofender 491 vezes, aí aquela última você não perdoa. Mas é no dia. Você vai contando. Quando deu 490, tá ali o número limite. Ele fez mais alguma coisa, não te perdoa. Mas amanhã, o sol nasce novamente. E a contagem zera novamente. Nós devemos perdoar, amar, se doar. Isso é loucura de Deus. Meus irmãos, toda igreja passa por isso. Não é à toa que o Espírito de Deus já há algumas semanas me disse: ensina a minha igreja. E há 3 semanas atrás eu comecei a olhar para o livro de 1 Coríntios, que é o livro mais certeiro e mais atual até nos dias de hoje. Mas o Senhor tem a mim e a você como pessoas que foram salvas e que olham para essa palavra como uma palavra com o poder de Deus. Se você vê alguma coisa diferente, se você passar por alguma coisa daquilo que já foi pregado, não olhe para as pessoas com um olhar de ódio, de raiva, mas ame-as. Um dia, elas vão se entregar a Cristo Jesus. Um dia, verdadeiramente, elas vão se converter. Um dia, verdadeiramente, nós vamos olhar para elas e elas vão dizer: olha, hoje nós servimos ao mesmo Pai. Hoje nós servimos ao mesmo Deus. Paulo era perseguidor da igreja. E ele diz que isso ele fazia com muito zelo. Mas quando Cristo o encontrou, eu acredito que tinha pessoas que oravam por ele. Eu acredito que tinha pessoas que pagavam um preço de oração muito grande por Paulo. Eu acredito que tinha pessoas que estavam orando pela conversão dele. Quando ele encontra com Jesus,
Jesus já tinha marcado encontro com outro para recebê-lo, porque ele estava cego, e disse, olha, grande obra eu tenho com este, recebe-o aí. Paulo era perseguidor com zelo dos cristãos. Quando ele foi encontrado pelo Evangelho, esse que eu e você temos, esse que eu e você sabemos que é loucura da pregação, esse que eu e você sabemos que para os homens parece ser loucura, mas para nós é poder de Deus. Esse Evangelho que alcança, e você conhece alguém. Às vezes essa pessoa até te ofende, às vezes essa pessoa até te persegue, às vezes essa pessoa até te humilha, às vezes essa pessoa até não te cumprimenta, pisa no seu pé, passa por si quase esbarrando, mas nem olha na tua cara. Às vezes a pessoa fala com um ar tão arrogante para você. Mas o amor de Cristo Jesus está em mim e está em você. Nós só precisamos compreender como nós podemos usar. E em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, o mesmo Consolador que o Senhor nos deixou, Pai, o que nos convence de muita coisa, o que nos trata no nosso coração como um sinalizador, aquele que quando nós estamos fazendo alguma coisa que sabemos que não está bem, o Senhor dá um sinal. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deixou algo muito especial, o seu amor, para que nós venhamos a distribuir, embora toda loucura que possa haver, mas distribuir por todos, em nome de Jesus. Amém.